As mulheres representam 17,8% do total de empregos no setor portuário brasileiro, um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação a 2022. Os dados são da segunda pesquisa sobre equidade de gênero no setor aquaviário de 2024, elaborada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Segundo os dados, em relação a 2022, a proporção de mulheres aumentou nos cargos de gerência de 22,5% para 25%. Já nos cargos de direção, houve queda de 16,7% para 15%. Essa pesquisa, assim, eu entendo que a relevância dela, acho que ela é significativa, embora a gente esteja falando de 0,5, né, de aumento de percentual, porque na pesquisa de 2022 éramos 16,3, no setor aquaviário, e agora somos 17,8. Mas eu entendo como significativo, embora a gente esteja falando de um percentual pequeno, porque não retrocedemos e nem estagnamos, né? 0,5 pelo menos é alguma coisa, principalmente tratando-se de equidade de gênero nesse setor que é historicamente, culturalmente masculino. A iniciativa é fruto do acordo de cooperação firmado entre a ANTAQ e a Women International Ship and Trading Association, a WISTA Brasil, em 2022. Com a atualização bienal, a pesquisa teve a primeira edição em 2023 e agora em 2025 apresenta uma nova leitura sobre a presença das mulheres em um setor estratégico da economia brasileira. Há essa preocupação, eu percebi que nos últimos anos aumentou bastante, né, essa preocupação, principalmente de inclusão, mas globalmente parece que essa questão das empresas, né, desses setores, das empresas privadas, ela deu uma retrocedida. Há uma pesquisa global, inclusive foi feita pela ONU, divulgada recentemente também, acho que agora em maio, inclusive, onde houve um retrocesso das empresas estrangeiras com relação a essa preocupação né, das empresas privadas nesse tema de inclusão, um tema geral, né, ESG, né, que também acaba incluindo essa questão da equidade de gênero. A advogada especialista em direito marítimo e portuário e que desde março é diretora regional da WISTA, explica que a expansão da tecnologia pode ser um ponto positivo para a maior presença feminina nas atividades portuárias. A mulher não quer ser uma cota, ela não quer ser incluída porque o gênero dela é esse, feminino. A gente quer pela competência, porque de fato existem muitas mulheres competentes, tão como independente, né? O ser humano, ele tem as suas habilidades, cada qual, tem algumas que são mais peculiares e pertinentes ao gênero masculino e outras que são ao feminino, né? A questão da força está mais ligada ao gênero masculino. Porém, a gente já está falando dessa questão de competência, até porque já estamos sofrendo com a escassez, né? O Brasil já sofre com a escassez de mão de obra. Então, muito mais do que um movimento, né, de inclusão, de equidade, a gente já está falando de uma necessidade do mercado. E a gente tem aí para tendências futuras, né? Se você for perguntar, Cristina, quais são as tendências futuras desse mercado para as mulheres? A automação é uma delas. Né, porque você tira a questão da força, né, masculina, para automatizar e treinar uma mulher para que ela possa ter espaço num setor numa área que era feita só por homens por conta da questão da força masculina. Uma mudança que pode ajudar a minimizar a falta de mão de obra qualificada em vários setores. Final de junho ou final de julho, a ANTAQ e o Ministério, eles falaram que vai ter a regulamentação da lei da cabotagem. E o pessoal da cabotagem falaram que ainda que venha essa regulamentação, que dê melhor condições para poder, questão de afretamento e tal, que ainda existe essa controvérsia por conta da lei da BR do Mar, ainda assim a gente não tem mão de obra. A gente já sofre com a questão da escassez da mão de obra. Então, é um mercado que está muito preocupado com o futuro. Então, hoje em dia, além dessa questão toda, né, de vamos incluir a mulher para que ela tenha realmente equidade, principalmente num país onde 56% dos lares são chefiados por mulheres, há uma preocupação de que esse setor fique com muita carência de mão de obra. Então, vai muito além de um movimento. Uma iniciativa que pretende também colocar as mulheres em condições de disputar cargos de liderança. Essa pesquisa, ela trouxe esse número global, mas ela também foi por idade, né, por faixa etária, e também foi por categoria de cargo. E a concentração maior que a gente tem de presença feminina nesse setor é na idade da jovem adulta, dos 17 aos 24 anos. Conforme você vai aumentando a faixa etária e o cargo, vai caindo drasticamente a presença feminina. Então, primeiro a gente tem essa questão de que a gente precisa acessar essas jovens e depois a gente precisa levar ao conhecimento de outras que elas podem, que existem
N possibilidades para que elas possam trabalhar e se desenvolver nesse setor, desenvolver uma carreira. E, inclusive, a diretoria aqui regional da Uista Brasil, a gente já está conversando aí com o poder público para firmar algum convênio para que a gente possa justamente fazer um programa de visitar as escolas. E com as universidades particulares, que também a gente está procurando esse convênio, a gente já tem alguns contatos, justamente para poder pegar vários profissionais dessa área do setor, executivas, trabalhadoras avulsas, advogadas, que elas possam ir no meio acadêmico para poder mostrar que é possível, que não é, que embora exista essa questão cultural, né, que histórica, que é um setor eminentemente masculino, que a presença feminina ela já está tomando um corpo e existe essa possibilidade. E para que isso seja possível, a Uista pretende criar uma iniciativa regional. A Uista, ela é uma entidade, uma associação internacional, existe a Uista International e cada país tem a sua subdivisão. Então, aqui a gente tem a Uista Brasil. Para você entender a importância da Uista, a Uista International, ela é um braço consultivo da IMO. Tanto é que a IMO tem uma parceria com a Uista International para fazer esse levantamento de dados. E essa pesquisa da ANTAC, ela foi feita através de um acordo de cooperação com a Uista Brasil, em 2022, para poder fazer esse levantamento de dados. E agora, recentemente, a diretoria regional, a antiga diretora, ela precisou assumir outros compromissos, e eu fui indicada para assumir o lugar dela justamente para a gente poder trabalhar aqui regionalmente essa questão da inclusão das trabalhadoras.